Boa noite. Boa noite. Boa noite. Havendo com legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficar de pé. Para que a vereadora Leila faça a leitura do texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Coloca a ata da última reunião em única discussão. Coloca a ata em única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado na ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Passamos agora para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 27. A Comissão de Finanças e Orçamento, por meio do requerimento ao Poder Executivo, solicitou que se fizesse algumas mudanças necessárias para melhorias no respectivo projeto de lei 34, as quais foram atendidas e assim passa-se a exarar o parecer, mediante a apresentação da organograma e da estimativa do impacto orçamentário financeiro, sendo que o secretário municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública é o CC1, com salário no valor de R$ 4.607,35. O Departamento de Integridade, Controle e Departamento de Auditoria e Monitoramento dos cargos CC2, com salário de R$ 4.213,50. E 2 técnicos administrativos efetivos com uma FG no valor de R$ 2.500, perfazendo um total de R$ 10.927 no impacto financeiro. O impacto apresentado mostra que a despesa com pessoal está em 47,7% e a despesa líquida com pessoal é de R$ 23.374.721,59, sendo que há percentual para arcar com as despesas financeiras. Diante da necessidade de controle social exercido por estes cargos que se encontram dentro da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública, dispostos na Lei Municipal 720 de 2022, bem como a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o controle interno exerce dentro da Prefeitura Municipal. Com a aplicação da estrutura destes cargos, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera favoravelmente pelo projeto de lei número 34, em caminho para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis Israel Aparecido Jesus, Luiz Onizete de Mello e Leila Regina Pavese. Comissão de Justiça e Redação, parecer 46. O projeto de lei número 34, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação, estrutura
e atribuições da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública, no âmbito do município de Sabáudia, e estabelece procedimentos para sua implantação, observando dispositivos no artigo 74 da Constituição Federal, onde diz: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: parágrafo 1º, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. A Lei Municipal 720 de 2022 dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência, com o Departamento de Integridade e Controle e Departamento de Auditoria e Monitoramento, alterando a estrutura da Lei Municipal 714. O projeto de lei acrescenta um técnico administrativo efetivo para cada departamento e um controlador interno efetivo. Todas as competências estão descritas no projeto de lei e os requisitos éticos para a admissão dos membros, sendo ética, integridade, proficiência e zelo profissional, autonomia técnica e objetividade, respeito, integridade, idoneidade, aderência às normas legais, atuação objetiva e isenta, honestidade, uma vez que se preza pelo controle das ações que passam pela administração pública. É preciso organização, transparência, sigilo e bom senso para a função exercer a função, pois a vida da administração municipal passa pelas mãos destes e o Poder Executivo deve obedecer na criação dos cargos às normativas do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: redação dada pela Emenda Constitucional. As atribuições definidas para o Sistema de Controle Interno pela Lei 10.180 de 2001 referem-se a avaliações exercidas por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além da prestação de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, as quais são exercidas. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não só cresceu a importância, como se estabeleceu a necessidade de se institucionalizar um sistema de controle interno, adotando uma série de medidas rigorosas com vista a um controle eficaz das contas públicas, que obrigam a administração ao acompanhamento constante de suas contas, com a publicidade de relatórios de gestão fiscal, que inclui as metas estabelecidas, os gastos e o comportamento da receita. Salienta-se que a Lei de Responsabilidade, pelo parágrafo único do artigo 54, determina que o relatório de gestão fiscal deverá também ser assinado pelo controle interno a quem deve se incumbir a elaboração dos relatórios, controle de metas, sugerindo medidas a serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas, que sendo este o objetivo primordial da nova legislação que está promovendo a verdadeira revolução na administração pública de todo o país. Descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal causa aplicação de sanção à entidade, como suspensão das transferências voluntárias de recursos por outro ente da Federação, como também pesadas sanções pecuniárias e penais a quem lhes deu causa, introduzidas pela Lei 10.028 de 2000, denominada Lei dos Crimes Fiscais. Com a aprovação do projeto de lei número 34, cumpre-se o que está disposto no artigo 1º da Lei Municipal 720 de 2022, que alterou o artigo 18 da Lei Municipal 714. Artigo 1º. Fica alterada a acrescida Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública e Procuradoria-Geral, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, do artigo 18 da Lei Municipal 714, passando a vigorar da seguinte forma. Artigo 18. A estrutura administrativa do município de Sabáudia compõe-se dos seguintes órgãos: órgãos de administração direta geral, pelo gabinete do prefeito, Secretaria-Geral de Governo, Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública, Procuradoria-Geral, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos e Indústria, Secretaria de Comércio, Meio Ambiente e Turismo,
Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Obras. O inciso 1º da Lei 720 de 2022 esclarece: a Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência é regulamentada por lei específica. Sendo assim, o presente projeto de lei atende aos princípios da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara de Vereadores para as devidas regularizações do município. Além disso, trouxe todas as mudanças pedidas pela Comissão de Finanças e Orçamento referente a questões estruturais de texto, erros de digitação, observação do poder hierárquico, sendo que o controle interno é subordinado ao secretário e assim sucessivamente. Diante das observações expostas e da constitucionalidade do presente projeto de lei 34, que cumpre sua legalidade diante do inciso 1º da Lei 720, somos parecer favorável. Encaminha-se para apreciação em plenária a aprovação dos nobres diz. Keliane Aguiar, secretária, e Leila Regina Pravese, relatora. Parecer legislativo 47. Proposta destinada ao exame do projeto de lei 34, que tem como objetivo estabelecer normas gerais de fiscalização do município sobre a forma de unidade de sistema de controle interno municipal. Parecer do presidente de Justiça e Redação, o vereador José Aparecido de Souza, pela admissibilidade, com proposições supressivas ao inteiro teor que trata o projeto de lei. A proposição em apreço sugestiona a reforma em dispositivos constitucionais atinentes à administração pública. No que se diz respeito ao anexo 2 do projeto 34, argu-se que seja vedado o artigo 9º, inciso 2º, por meio de considerações a serem apreciadas. Apresentação. Observação. É obrigação dos agentes dessa Casa, sob responsabilidade prescrita em lei, de prover e zelar pelo bem comum dos munícipes, assistindo-os constantemente, tratando-se do anexo 2, os cargos de provimento em comissões gratificadas. O município deverá organizar a sua administração e exercer sua atividade dentro de um processo de planejamento. Sabemos a situação econômica que estamos vivendo está em queda com a nossa receita de arrecadação. Venha o apreço do projeto 34, que não seria o momento proveniente ao anexo 1 do projeto e anexo 2 do artigo 9º, que se trata da criação da estrutura e atribuições com seus respectivos cargos e funções gratificadas nos anexos da Lei da Secretaria de Controle. Devido fim, propõe a estrutura municipal no momento de resguardar nosso índice em folha de pagamento, outros cargos provenientes de salário já aprovado em sessão, e dispõe a informar que o meio, a crise política da arrecadação federal, obteve uma queda de 3,4% em mês de junho para 180 bilhões, que está passando por momento de desaceleração, registrado uma queda real. Sabemos também que os prefeitos temem queda de arrecadação e será menor autonomia como a reforma tributária em consonância com a instância estadual. Os impactos da reforma tributária é uma grande preocupação dos municípios, sendo que os prefeitos e outros gestores do país participaram da Marcha em Brasília em defesa dos municípios, e uma das pautas era a reforma tributária. Ressalta que a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, reforça o alerta para que os gestores municipais tenham cautela e prudência na execução de suas despesas e reforça a necessidade de que sejam planejadas ações em orçamento, além da importância de manter a nossa economia. Diante dos expostos, devemos nos preocupar e se resguardar em todos os momentos, mesmo se tratando da regulamentação da Secretaria de Controle Interno, pois devido à regulamentação da Lei 714 para a Lei 720, temos que estudar caminhos para a regulamentação de lei específica da Secretaria do Controle Interno, alterando a Lei 720 e criando lei específica para autor que precisa de legalidade em lei, sem deliberar cargos ao respectivo projeto. Reitero que essa defesa não se opõe à regularização em lei, mas luta em favor do planejamento e ordenado, mostrando-se preocupado com o orçamento e arrecadações municipais. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, avaliando o artigo 9º e anexo 2 nas distribuições das comissões gratificadas para a Secretaria de Controle Interno, manifesto contrário à propositura.
Certo de ser merecedor de sua valiosa atenção e compreensão, antecipo meus agradecimentos e coloco à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos ao projeto de lei número 34. José Aparecido de Souza, presidente da Comissão de Justiça. Projeto de lei número 34 dispõe sobre a criação, estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública e estabelece procedimentos para sua implantação. Coloco o projeto de lei 34/2023 em primeira discussão. Sou da palavra do presidente. Fala, vereador José. Eu primeiramente agradecer a Deus por mais essa reunião que eles estão nos concedendo, mais uma sessão. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, amigos que nos visitam, sejam sempre bem-vindos e famílias que vão nos assistir. Então, vereadores e vereadora, a gente passamos aí por um recesso, a gente sabia que essa casa estava com um projeto a ser exalado pareceres, agora foi lido os pareceres das comissões. Eu acredito que todos os vereadores teve parte de cada parágrafo dessa lei e eu confesso a vocês que não estou fazendo a minha votação contrária ao projeto, como foi dito no meu parecer, mas sim em alguns incisos, e artigo que perante o sistema que nós estamos passando e aonde delibera essa contratação de cargo dessa secretaria. Mas olha a situação que o Executivo nos coloca. A gente precisa, foi aprovada uma lei 720 por essa Casa de Leis. Eu sempre confesso a vocês, e já tem gravações aí na sessão, como a gente começa a fazer alterações nas nossas leis. Então, desde o 714, que a gente começou a acertar aquela lei, vocês podem entrar hoje, como ela está fracionada nos artigos e incisos, que nós fomos dando o crédito ao prefeito em regularizar, em colocar ela, vamos dizer, uma execução melhor. Eu sempre disse, vamos tomar cuidado, A gente fica alterando lei, como aconteceu com a 692, que ela foi para 709, foi para 720. Então, assim, eu estou votando hoje, nesse projeto, respeito a opinião de cada um, com certeza, essa coerência da minha pessoa vocês vão levar, quem for favorável, for contra, se nós todos pensássemos iguais, então para que seriam 9 vereadores, Mas o projeto deixa bem claro que se eu acreditasse que o Executivo ia regulamentar isso aí, e ele não tivesse forma alguma em lei de mostrar para nós que essa lei precisa dessas contratações, a gente regulamentaria a Lei 720, mais uma vez com uma alteração nela. Que a gente erramos sim, eu confesso que essa casa, ao avaliar a Lei 720, colocando essa secretaria dentro da lei, a gente não deveria ter feito isso. A gente estaria hoje sem esse projeto 038. Como nós aprovamos a 720, claro que ele vai indagar que há um ano ele já deveria ter implantado essa lei. Desde o mês de setembro a gente vem alterando a Lei 714 e aí vem falar para nós que o controlador está trabalhando errado. Isso não existe para a gente engolir um ano de trabalho que vem falar que vai ter denúncia. Então já era para ter tido essa denúncia. Então o projeto ele ficou parado, a gente veio estudando, junto com a relatora, junto com a secretária, e eu cheguei ao ponto de fazer essa votação. Eu tenho certeza que eu tenho minha consciência tranquila dessa propositura. Tomara que o senhor Executivo não faça isso, de se ter uma secretaria ali, com todos esses membros que os projetos vêm falando. Eu respeito a opinião. Não temos recomendação nenhuma do Tribunal de Contas que se torne lei isso daí dentro da Casa Executiva, ainda mais no final de mandato. Então eu acredito que é enfiar os pés pelas mãos diante do projeto, diante de todas as leis que nós estudamos, que nós alteramos e nós conseguimos acertar. Espero que, se pelo menos for aprovado, que acerte, Que a gente não seja cobrado em cima da hora de um ano de espera para acertar esse controlador que veio aqui pedir ajuda para poder executar o seu trabalho. É difícil para a gente entender. Então eu respeito o voto de cada um, mas a gente tem que pôr os pingos nos is sim, ver o que está acontecendo. E por mais que Sabáudia tenha uma ótima arrecadação, aprovamos vários projetos, unanimidade, Foi uma luta da enfermagem, que ainda falta alguma coisa para se acertar. Mas um projeto rápido assim, nesses valores e nesses capacitados que temos que pôr ali, realmente é alto. Não sou contra a legalidade do controlador,
ele é um órgão público de responsabilidade ali do Executivo. Mas eu sou contra a desmembrar aí essa fiscalização desse secretariado com esses membros, então por isso que eu estou votando hoje dessa maneira. Não sou contra o prefeito, não é nada isso, é que o voto ele é espontâneo, ele tem que ser real defesa da sociedade. Não vejo esse projeto ajudando nada os munícipes. Projeto de lei é aquele que vai de encontro com o povo, e a gente está tirando o dinheiro do povo para montar esses cargos de salário ali dentro. Então, se esses funcionários for somar com o município, seria que eu tivesse colocado há 2 anos lá atrás. Aí o município ia estar rodando. Agora, final de ano, com mais um ano que vem política, eu acredito que não vai somar muito internamente, respeitando o ótimo controlador que está ali, né, sendo que a 720 seria alterada, a gente não ia contratar, fazer essa contratação desse monte de funcionário, e ele com mais um ali, está até hoje trabalhando. Ele não veio aqui reclamar de quantidade de funcionário, ele veio pedir ajuda e legalidade, e o FG que também a Câmara vai estar aprovando aí R$ 2.500 também, né, que vai passar. Mas respeito vocês, né, quem for votar favorável, né, que tenha a sua manifestação, quem for ao contrário também, que respeite a nossa propositura. Obrigado, senhor presidente. Última discussão. Coloca o projeto... Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa noite. vereadores, amigos, título que me visita, que me trouxe até aqui hoje, que eu não estava podendo nem dirigir. Eu queria aqui agradecer a Deus, acima de tudo, né? Eu fico feliz de estar aqui hoje, porque Deus me deu mais uma oportunidade de vida. Eu tive um acidente e graças a Deus só foi... arregaçou com a moto tudo e a gente saiu ileso praticamente. Fiquei só com algumas escoriações, mas não fez nada. E eu estou aqui. E analisando esse projeto, eu dentro do hospital, quando fui socorrido, eu passei por um UPA, não foi nem para o hospital, para um hospital grande em Telecurado. E lá eu fui encaminhado pelo SAMU para o UPA. Eu estou falando dessa questão, mas eu vou chegar no assunto. Eu vi que a vereadora já deu uma regalada nos olhos, mas é para me preparar o assunto e me chegar nessa matéria dos cargos. E eu gostei muito da estrutura, que era uma UPA, né? Hoje nós temos o nosso pronto atendimento ali, e a gente vê que ainda falta muita coisa. E era uma UPA, e eles me atenderam muito bem, fizeram raio-x lá na UPA, fizeram todo o procedimento, médico 24 horas, auxiliar de enfermagem, enfermeira 24 horas. E eu comecei a pensar nesse projeto de criação de cargo. E comecei a me lembrar lá atrás, da primeira estrutura que o prefeito colocou nessa casa e falou assim: vocês aprovam esses cargos e nunca mais vai vir nada de cargo mais para essa casa. Mas não parou de lá para cá. Eu falei que não ia parar, eu falei na primeira votação, não vai parar. Pela a direção, mais ou menos a direção, a leitura dos pareceres, já deu para entender que alguns vereadores já mudou de ideia, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo com o parecer feito, vocês podem votar contrário a esse projeto, porque nós vamos tirar de novo dinheiro, né, para colocar no cargo comissionado. Em final de mandato, o parecer do vereador explicou muito bem essa questão. Eu estava até comentando, eu e a minha sogra lá, ela falou assim, está parecendo uma pequena Brasília aqui em Sabaldi, porque o gestor lá em cima está gastando horrores para o povo pagar. Enquanto as contas eram positivas, ele está deixando negativo. 2 anos da primeira-dama já equivale aos 4, ou 2, esses primeiros meses da primeira-dama já equivale aos 4 anos de gasto da outra primeira-dama. Então, eu acho que a gente tem que ter coerência, sim. E eu continuo, sim, com a minha posição contrária. Sou contra esses cargos comissionados, criação de secretaria. O gestor, que ele tem inteligência, ele tem que ver bem e tentar enxugar o máximo possível a máquina. É isso que eu penso de um bom gestor, né? Falei para o prefeito Moisés que eu discuto aqui, e o que é filmado nessa Casa de Lei, está aqui registrado, a matéria que cai aqui. E essas matérias, ela não vende enquanto a sociedade. Matéria de criação de cargo, nós estamos a ponto já quase chegando a uma eleição e ainda se está criando cargo, secretaria. E vem mais por aí. Já tinha um projeto meio preparado aí para criar mais uma secretaria, mais uns 3, 4 cargos.
Mas então, eu gostaria que os vereadores analisassem isso aí. Eu falei desde o início que não ia parar, vai chegar próximo aos 100 cargos, eu acho um absurdo isso aí. Não sou contra a regularização do controlador interno, até inclusive os vereadores começaram a fazer uma discussão boa ali, da gente mudar só a lei lá da estrutura e colocar só o controlador interno. Mas eu vi que não teve como, e cada um vota da maneira que quer, mas eu quero votar com a minha consciência mais uma vez livre, né? Que eu não aceito mais criação de cargo. Eu acredito que a administração, da forma que está, já está cheia, já está explodindo, tanto cargo comissionado, dá para se enxugar mais, não daria para não teria que criar mais, deveria enxugar. A arrecadação, o gestor tem que se preocupar muito. Aí, olhando toda aquela estrutura bacana do hospital, eu falei, puxa vida, veio um projeto bacana do piso dos enfermeiros. Mas vocês vão lá perguntar para eles para ver se eles ficaram contentes. Aqueles que ganharam, sei lá quantos, R$50, quem entrou ontem talvez ficou contente. Né? Aqueles que foram contratados ontem ficaram contentes porque eles foram no piso. Por exemplo, o enfermeiro, dependendo, ele foi lá no piso. Aqueles que têm 20 anos ficaram lá com R$50 de aumento. Então, vereador, de uma parte. Pode falar, vereador. Na verdade, o descontentamento na área da enfermagem foi em geral. Porque assim, até quem entrou agora, se você for analisar, ele também saiu prejudicado, porque para efeito de aposentadoria, ele foi prejudicado, porque ele não está recebendo no salário base, ele está recebendo como complemento salarial. Os que estão há mais tempo aqui, perderam toda aquela progressão que teve a vida toda na tabela. Então assim, quem ficou lá, que nem eu, vou citar o meu exemplo, 8 anos de casa, eu perdi toda a progressão que eu tive em cima do meu base até hoje, né, na tabela para efeito de aposentadoria. Então eu só vou começar a progredir de novo quando o meu salário chegar em 4.750 na tabela, né, que eu acho que com 25, 26 anos de profissão aqui. É isso. Obrigado, vereador, pelas palavras, e valeu muito por o motivo da criação desses cargos. Por que nós vamos usar isso aqui para dar uma estrutura bacana para a saúde, que é a importância do nosso município? Faz pesquisa aí. Não sei se vocês viram já alguma pesquisa. Faz pesquisa da saúde em Sabaldi hoje. Não estou criticando a secretaria, não. A secretária de saúde, não. Porque ela tem muito bom assim, gosto em atender todo mundo. Eu vi muito bom gosto nela. Sempre converso com ela, quando precisa, alguma dúvida, eu vou perguntar para ela. Mas nós não damos estrutura para uma secretaria importante daquela e vamos criar um monte de cargo para tirar esse dinheiro, gente, que era para ter usado para fazer essas benfeitorias, dar estrutura legal para o nosso profissional, estrutura física também, material, medicamento. Então é por isso, é esse motivo que eu quero explicar para os senhores. Eu sou contra cargo desse tipo de cargo, que eu acho que já deu, já entojou, e não vai parar por aí. Espere mais um tempo, vocês vão ver o que eu estou falando. Toda vez eu estou falando isso aí, parece que já estou... Mas não é, é a realidade. Vocês vão ver ainda antes de acabar o mandato que vai vir mais cargo por aí. Então, votem consciente, eu voto contrário a esse projeto e já me manifesto porque eu acho um absurdo isso aí, mais criação de secretaria com cargos lá em cima, sendo que o servidor hoje não tem lá ainda o seu piso, não foi ainda colocado o restante dos servidores que estão lá na espera, né? Tem piso do professor para ser colocado ainda, então nós não garantimos ainda os pisos. O da enfermagem que foi feito aí, né? Foi feito o piso sim, mas só que não foi da forma ainda corretinha de ter feito pela progressão. Então, por esses motivos, são muitos motivos contrários, né, que a gente gostaria de ter um projeto bacana aqui para estar estruturando essas áreas. Então, por isso, eu voto contrário e já me manifesto contrário a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Peço falar, senhor presidente. Olá, vereadora Alessandra. Boa noite, diretora, senhor presidente, vereadores sempre presentes, pessoal que comparece hoje, né, assistindo, pessoal que vai assistir, funcionário dessa casa. Senhor presidente, eu quero ser bem breve, relatando a questão a seguinte, baseado a Lei 714, foi um projeto de lei, foi tramitado nessa Casa de Leis em julho e foi sancionado em agosto, né, 17 de agosto. Aí, a partir dessa tramitação de toda a estrutura, foi esquecido de colocar a controladoria do município, né? E a partir daí foi criado, então, tramitado em setembro e publicado em outubro, a 720, né? A Lei
Lei 720, que complementa e cria a Secretaria de Controle Interno, a qual, né, nós aprovamos, só dá uma chance para concluir tudo isso. Só que eu não tinha tomado a ciência, só tomei na última reunião, né, que a gente esteve aqui na terça passada, que não tinha regulamentação do cargo, então não adiantou nada. Então nós estamos há quase um ano com essa lei aprovada, com uma estrutura que não tem regulamentação do cargo. Então, é assim um desrespeito muito grande, tanto para o funcionário que está exercendo a função, quanto para essa Casa de Leis, porque deveria ter vindo junto, regulamentado, junto quando criou o cargo, e tudo ter acontecido ao mesmo tempo, né? Então, aquela chance, a 720, foi uma chance de regulamentar e acabou. E agora volta novamente e dando sequência à situação. Então, eu só quero dizer o seguinte, eu, assim como o vereador André, o vereador José, sou contra esse projeto, porque chega de criação de cargo. Eu sou a favor também de ter voltado no 720, ter mudado e ter deixado regulamentado o controle interno junto com essa lei e concluísse tudo isso. Essa seria a minha propositura nessa situação, assim como o vereador José estava brigando, a gente, né, estava conversando se conseguia alterar essa questão. Não conseguiu, porque os projetos do Executivo, isso é um programa de governo, né, relacionado ao que pensa o gestor, como ele quer organizar, mas a gente não é obrigado a aceitar tudo, né, por isso que nós estamos aqui, para decidir sim ou não, a maioria decide, a gente entende, mas eu continuo com com esse pensamento de que, para mim, a partir da 720, eu já não ia aceitar mais criação de cargo nenhum, né, na gestão, cargo comissionado, em secretaria, etc. Então, é um posicionamento meu, espero que vocês aceitem e pensem também na votação a respeito dessa situação. E que não é nada com o controlador, porque eu acho ele muito eficiente, sempre tem trabalhado em prol do município, tem feito o trabalho dele com muita excelência, então eu gostaria que já estivesse regulamentada essa condição dele para que não tivesse que passar por essa situação agora. Então, justificando tudo isso, agradeço, tá, senhor presidente, pela palavra cedida. Obrigada. Coloco o projeto de lei 34/2023 em primeira votação. Os que forem contrários se manifestem. Os que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Como, senhor presidente? Está aprovado o projeto 34/2023 em primeira votação. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 26 de 2023. Considerando que o pedido de redução de carga horária de vaga de cadastro de reserva do concurso público municipal para engenheiro agrônomo de 40 horas semanais para 20 horas semanais e motivo da baixa demanda de trabalho, sendo que não trouxe diminuição no nível de progressão e no número de vagas existente, conforme indica o parágrafo único do projeto de lei, e o valor do salário permanece sem redução. A Comissão de Finanças não observa problemas para redução, pois não onera em nada a despesa com o pessoal. Sendo assim, somos favoráveis ao projeto de lei 34, encaminhando para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 45. Considerando que a Constituição da República dispõe-se ao artigo 30, inciso 1º, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Considerando que o projeto de lei tem como objetivo alterar a carga horária de 40 horas semanais para 20 horas semanais o cargo de provimento efetivo de engenheiro agrônomo, em motivo da baixa demanda que há no município para essa função. Como é vaga de cadastro reserva do último concurso público, é possível a redução da carga horária, ficando todos os engenheiros efetivos, civil, agrônomo e outros, com carga horária de 20 horas semanais. Todas essas funções são de extrema necessidade, mas é preciso observar a demanda de trabalho. Considerando que o parágrafo único do projeto de lei deixa claro que a redução de carga horária não altera questões de nível de progressão e número de vagas já existente. A questão de redução de carga horária já passou pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em resposta ao presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, onde o relator esclarece por meio do acordo 15.079. Admite-se do mesmo modo a redução do horário de expediente limitada a 6 horas diárias de atendimento ao público externo dos órgãos públicos,
bem como a redução da carga horária a ser cumpridas pelos servidores públicos e efetivos ou comissionados, desde que ambas as medidas sejam expressamente motivadas pela supremacia do interesse público, bem como seja demonstrado que não haverá prejuízo à população, atendida pelos serviços que sofrerão limitação horária. Especial atenção deve ser conferida às funções que devam estar disponíveis para a população de forma ininterrupta, tais como serviços de saúde e segurança pública, sob pena de responsabilidade do agente público. Observando que o projeto de lei é constitucional e tem sua legalidade, traz em seu artigo redação clara e objetiva, sendo de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Essa comissão é de parecer favorável e encaminha para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. Projeto de Lei 38 dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Municipal 789 de 2023, que trata da estruturação do plano de cargos e salários dos servidores do município de Sabaldi e da outras providências. Logo, o projeto de lei 38 de 2023, em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador André. Eu gostaria de aqui também de falar sobre os projetos 038, gente. Mais uma coisa aqui decepcionante nessa questão da diminuição da carga horária, porque dá a impressão que essa função tem importância, ele pode ser diminuída a carga horária. Mas um coitadinho que ganha o salário mínimo auxiliar de serviços gerais, ele diminui a carga horária dele também, coitado, ele também merece, né? Diminui a carga horária de outros funcionários, o cara nem foi contratado. Eu acho que isso aqui é uma besteira, a gente fazer uma coisa dessa aqui, diminuir a carga horária de 40 para 20, aí isso aí não vai onerar o município. Vai sim, porque o cara vai ganhar o mesmo salário. E quem veio fazer o concurso, aqueles que estão lá esperando na vaga do concurso, ele fez o concurso sabendo do salário. Agora o porquê? Qual a explicação disso aqui para diminuir para 20 horas? Então, chama-se todos, se ninguém vir, aí na próxima ele faz o concurso novamente da forma correta. Faz com 20 horas, aí o prefeito iria fazer a forma correta. Agora nós vereadores, eu também não quero entrar nessa questão de decidir, de diminuir carga horária. Por mim, o cara assume com 40 horas. Aquele que fez o concurso, todos não fizeram aí, aqueles que fizeram 40 horas, vai assumir com 40 horas, até inclusive já estão vários assumindo aí os monitores de creche. Agora esse específico vai assumir com 20 horas. Não tem como. Para mim não entra na minha cabeça de forma alguma. Cada tipo de projeto que vem aqui, que o coitado do trabalhador você vai cansar de pagar conta desse pessoal, vai cansar de pagar conta desse povo, não vai aguentar. É tanta conta, o povo vai ter que, daqui a pouco o prefeito vai querer aumentar os impostos, porque não vai dar para pagar, só cargo. Só a carga horária, baixar a carga horária, nós vamos votar essa lei aqui, nós vamos votar para todos que estão na espera, viu? Vocês sabiam disso, né? Todos que vai ser 20 horas. Todos que chamarem ali para trás vai ser 20 horas. Eu não quero acreditar que o prefeito vai chamar isso aqui e parar. Se ele precisar do segundo, vai ser 20 horas. Então, por isso é meu motivo contrário. Mais uma vez, porque não entra na minha cabeça esse tipo de projeto. Esse aqui é um tipo de projeto que é dar tapa na cara do povo que está pagando o seu imposto, que precisa de uma matéria bacana que vá de encontro, né? Mas não tem como. Infelizmente não tem como. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereadora Alessandra. Esse projeto parece até brincadeira, parece que a gente está num filme de terror, né? Quando a gente vê um negócio desse. Cadê o planejamento da prefeitura? Cadê estudo? Onde é feito? A partir do momento que você lança um concurso público, você já restringe porque a pessoa não vem fazer porque o salário é baixo e porque a carga horária é alta. Então, o que acontece? Agora está peneirando para ver como que vai ser, fazendo aí uma apuração para poder reduzir. Não teve ampla concorrência, então? Porque ela ofereceu uma vaga, ofereceu um salário e não está sendo cumprido isso? Cadê a legalidade? Cadê a ética? Cadê o respeito?
É uma falta de respeito muito grande, não tem isonomia, não teve transparência. Então, ontem era 40 horas, 2.000 e tantos reais. Virou, outra vez passou a noite, agora muda, é 20 horas você, e ainda é vaga de reserva. Ah, não, eu não preciso ser 40 horas. Gente, como que o município não precisa de um profissional 40 horas? Se ele não faz uma coisa, ele faz outra. É uma falta de respeito, uma falta de transparência no concurso público. Então, o concurso público é para quê? Para iludir as pessoas? É para isso que está sendo feito o concurso público? Eu acho uma falta de respeito muito grande. E quem fez concurso tinha que reivindicar também que reduzisse a carga horária dele para 20 horas. Todo mundo, já que é um direito de um único profissional, que seja todo mundo que entra na justiça para reduzir a carga horária. Aí como que vai ficar? E essa Casa de Leis, como é que fica? Servindo de chacota para essa situação toda. Que o município se organize, que faça crie um cargo, programe a carga horária de acordo com cada função. Aí deixou passar despercebido? Continuo dizendo, é uma ineficiência. Essa gestão parece palhaçada, parece brincadeira. E por isso não concordo com esse projeto. Sabe uma parte, vereador? Sim. Até inclusive, do que está valendo a gente votar tudo? Controladoria, procuradoria, funcionário rodando para tudo quanto é canto. E agora vem para os vereadores decidir o cara trabalhar 20 horas porque o concurso, nós fizemos errado o concurso. É uma brincadeira, é uma sacanagem isso aí. Isso aqui é uma ilegalidade muito grande. Eu acho que se passar esse projeto aqui, as pessoas interessadas deveriam levar ao Ministério Público isso aqui. Porque é uma ilegalidade, essa questão desse 038 aqui. Obrigado, vereador. Sim, tanto é uma ilegalidade porque ele propõe uma coisa e no outro dia já muda tudo. Então, restringiu sim, que eu conheço pessoas que não fizeram inscrição no concurso por conta do salário e da carga horária. Então, isso interferiu sim nos interessados a prestarem esse concurso. Obrigada, senhor presidente. Conselho aprova, senhor presidente. Após ouvir a palavra dos novos vereadores e vereadoras, eu confesso a vocês, não tire a razão, né, sobre isso daí. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupado também com o projeto. Estava até então em fazer uma votação contrária. E a gente vem procurar o responsável, estudar certinho, ver os acontecimentos, por que disso, por que daquilo. Eu confesso a vocês que há um erro sim de ter feito, ou se foi feito um estudo, né, em cima das 40 horas naquele salário. Relembrando o que vocês disseram, né, saber que reduziu a carga horária, saber também que não vai reduzir o salário, inibiu muitos funcionários que iam participar do concurso, nós sabemos disso. Mas enfim, a gente também, eu me lembro do mandato passado, e foi comprovado também pelo setor interno, que nós precisamos ter esse funcionário, né, contratado, efetivo, até por normas do tribunal. Aí eu acredito, né, não do 034, mas do 038, porque eles me mostraram que tem que ter essa recomendação. Porque antigamente a gente conseguia fazer no mandato passado através de assinatura do técnico para poder resolver o problema. Também acho que o vereador Aguinaldo se lembra, né, que estava na gestão, e a gente aí, às vezes, o executivo pegava da cooperativa, enfim. Então, por este motivo, além de... Eu sei que dói até um pouco, né? A gente está aprovando, assim, sendo favorável, sendo que o projeto tem mais ilegalidade do que legalidade. Mas por eu ver esse lado de ter esse funcionário, e quero acreditar também, que mesmo provado para mim, que não tem demanda a esse funcionário das 20 horas, que ainda ele, vamos supor que seja contratado. E vamos aguardar que depois, daqui uns 3 meses, não me venha com um projeto de contratação de mais um, porque a demanda dessa carga aumentou, né? Então a gente tem que pôr os pingos nos is também, por isso que eu estou sendo favorável, porque tem que ter esse funcionário, legalidade... Isso é de uma parte, vereador? Pode falar. E se isso acontecer, vai ser feito, e o que passou agora passou, depois não volta atrás, o senhor sabe bem disso. Obrigada pela palavra. Aí é onde, vereador, que com certeza essa casa tem que votar ao contrário. Isso é uma parte, vereador. Pode falar. Na verdade, vereador José, na verdade não é que precisa do profissional, precisa, mas só que tem as formas. E o prefeito, no caso aqui, a figura do prefeito, fez o concurso. Agora eles vão chamar, igual foi feito com todos os cargos. Chama-se as pessoas. Não aceito porque o salário, aí as pessoas vão sendo desclassificadas. Acabou, não tem ninguém para chamar mais? Ele pode contratar de emergência sim, ele não fica sem o profissional. Então tem formas para trocar a administração.
E eu achei que essas formas ainda é melhor do que a gente aprovar um absurdo desse contra tantas outras pessoas que fizeram o concurso e outros que não aceitaram nem fazer o concurso pelo salário que estava aí. Eu acho isso aí, nossa, é muito complicado, é uma ilegalidade para mim. Obrigado, vereador. Por nada. Então vamos aguardar esses episódios aí. Eu vou votar favorável ao 038, né? Respeito os votos também de vocês. Também foi analisado. É um problema que a gente vai estar resolvendo, porque esse técnico agrônomo ele é muito importante. A nossa carteira hoje no meio ambiente, na questão de árvores, enfim, muitas coisas que estão atrasadas, a gente precisa ter essa pessoa, né? Por mais que a gente sabe aí que ele pode estar resolvendo aí num período curto dessa carga horária. E ficando também, como foi dito aí nos pareceres e também do executivo, na questão das cargas dos engenheiros, civil, tanto a nossa engenharia. Então a gente vai respeitar essa propositura do 038, mas que aí a gente opte a parar de, sabe, que você tem que ficar quase se esgualando para estudar um projeto e sabe como é difícil, não sendo tratado como base ou oposição, mas o vereador ele quer chegar aqui e não quer ficar votando ao contrário. Pesa para quem tem história de Sabaldi, a gente quer que Sabaldi cresça, o executivo faça um trabalho diferenciado. Mas eu vou ter a propositura que se realmente as decisões forem tomadas por esse lado, a gente vai ter que sempre manter o nosso voto ao contrário. Porque até então, ultimamente, a gente vem sendo favorável a tudo, mas agora parece que não começa a se encaixar. Né? Então eu vou ser favorável nesse momento aí, mas confesso a vocês que a gente precisa tomar as atitudes como Câmara, né? Não como está ajudando o Executivo a trabalhar e não aí defasando o funcionalismo público. Obrigado, senhor presidente. Logo, o projeto de lei 38/2023 em a primeira votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto 38/2023 em primeira votação. Indicação 38 de 2023. Realização de sinalização na Estrada Municipal Valdir Ribeiro. Considerando o aumento do tráfego de veículos e máquinas agrícolas na estrada municipal, a população residente na área rural teme por acontecer algum acidente na localidade devido à falta de sinalização. Considerando que demais vereadores dessa Casa de Lei já comentaram sobre o caso, indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que eleja com prioridade, junto com a secretaria competente, para realizar sinalização com faixas refletivas na estrada municipal Valdir Ribeiro. Alessandra Valério, vereadora. Logo, a indicação 38 é uma única discussão. Peço palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Alessandra. Senhor presidente, demais vereadores, eu estive na área rural nesse final de semana e fui questionada a respeito dessa situação, né, que já tinha sido comentado pela vereadora Keliane, tinha sido comentado pelo vereador Aguinaldo, né, e daí eu resolvi fazer então a indicação para poder deixar registrado esse pedido, né. Sei que vai ser feita a sinalização, mas o pessoal lá está pedindo que seja feito com uma certa prioridade por conta do risco de acidentes. Agora começa a aumentar a quantidade de veículos trafegando por conta da colheita do milho, né, do sorgo, do trigo, etc. Então, a estrada vai ficando muito perigosa, ainda mais à noite, tudo. Então, a gente precisava que isso fosse feito com uma certa urgência. Daí, eu lembrando da situação do município, aqui na área urbana, que nós pedimos várias vezes para fazer a sinalização, que até hoje não foi feito, desde o primeiro recap de 2021, aí eu fiquei pensando, então é bom a gente deixar registrado, porque pode ser que demore demais para acontecer essa sinalização. Depois acontece algum acidente, né? A gente fica com a consciência pesada. Então, manda essa indicação para que o chefe do executivo tome providência junto à secretaria competente e que priorize essa situação que seria muito importante para a questão da área rural, para evitar acidentes e tudo mais. Obrigada, senhor presidente. Logo, a indicação 38/2023 é uma única votação. Os que forem contrários, se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a indicação 38. Requerimento 012. Requerer ao prefeito municipal
e informações sobre o funcionamento das câmeras de segurança instaladas em ponto estratégico do município. O excelentíssimo senhor José Aparecido Brito, presidente da Câmara, requerer a Vossa Excelência que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito no sentido de esclarecer a essa Casa de Leis as seguintes informações. Quem é referência no município para monitoramento das câmaras de segurança? Como será realizado o controle das áreas monitoradas? Existe alguma previsão para o monitoramento de abandono e maus tratos de animais domésticos? Como será realizado? Outras informações pertinentes serão bem-vindas para podermos orientar a comunidade. Justificativa. No artigo 5º da Constituição Federal está assegurado ao cidadão a segurança. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes da Constituição 45 de 2004. A instalação dos equipamentos de segurança significa não apenas um modo de desestimular ações de agentes delituosos em nossa comunidade, mas valerá para elucidar e apurar delitos praticados nas cercanias, auxiliando assim o trabalho policial. Solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste presente requerimento de informações. Alessandra Valério, vereadora. Coloco o requerimento 12 de 2023 em uma única discussão. Posso falar, senhor presidente? Com a vereadora Alessandra. Eu tenho reparado que em frente aos prédios públicos estão instaladas as câmeras, né, de segurança. Muito importante, muito bom. E esse requerimento surgiu porque a gente tem no nosso município também, além da questão da segurança, que tem que ser monitorada, a questão de abandono de animais e maus tratos, que é reconhecido como maus tratos ou abandono. No bairro que eu moro, no Renascer 2, sempre tem uma época que aparece um monte de cachorro diferente ali que não faz parte, né, do convívio nosso do bairro. Então, esse requerimento surge também para que o prefeito mande para a gente um telefone, um contato, que a pessoa pode fazer uma denúncia, porque nem sempre, nem tudo é caso de polícia, né? Para a gente poder ver se consegue, com esse monitoramento, saber quem que está soltando, quem está cometendo esses crimes, quem está deixando esses animais, né? Além de outros delitos, porque se for roubo, se for outras situações, a polícia vai solicitar imagens, né? Mas aí a respeito dessa questão dos animais, porque a população vai fazer uma denúncia, né? Vai fazer um chamamento, e daí vai procurar nas câmeras no dia, né, para ver se encontra alguma coisa ali que mostre quem está fazendo isso, porque torna um problema muito sério. Já que a gente não consegue que a lei da castração do município seja realmente realizada conforme nós aprovamos essa Casa de Leis, veio o pessoal lá do estado, fez a castração, mas o município precisava ter regulamentado, né, essa situação e continuasse castrando os animais, porque a gente não consegue um controle populacional, né, de cães e gatos, que está assim, uma quantidade imensa, e com isso ainda tem gente que vem de outros municípios e solta esses animais aqui, então acaba atrapalhando mais ainda. E daí junta pulga, carrapato e infesta os animais que estão nos quintais. Isso já aconteceu lá em casa, que a minha cachorra velhinha de 15 anos pegou a doença do carrapato por conta disso. Então, né, é uma situação que não é um prejuízo só para mim, é um prejuízo para a comunidade toda essa situação. Então, por isso, esse requerimento e conto com a aprovação de todos. Obrigada, presidente. Coloco o requerimento 12 de 2023 em uma única votação. Se forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 12 de 2023. Requerimento de informações número 3. Informações sobre o processo seletivo simplificado interno sobre o edital 01 de 2023, do dia 1º de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor José Aparecido Brito, presidente da Câmara. Requerer ao excelentíssimo senhor que sejam solicitadas informações sobre o processo seletivo simplificado interno, o qual oferece uma vaga para o cargo de professor pedagogo. Solicitamos informações devido ao concurso vigente, se há vagas disponíveis para essa função.
De acordo com os critérios do edital, precisa ser professor efetivo da Rede Municipal de Ensino de Sabaldi. Ainda nesse edital, especifica em qual escola o professor pedagogo irá desenvolver as atividades. Solicitamos informações referentes a esse edital para possíveis esclarecimentos. Solicita apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente requerimento de informações. Alessandra Valério, André Luiza Silva e José Aparecido de Souza. Coloco o requerimento 13 de 2023 em uma única discussão. Essa palavra, senhor presidente. Olá, vereador André. Gente, olha, quando eu vi esse documento, aí na hora eu falei, mas teve concurso público agora, e tem o pessoal que está para ser chamado pedagogo. Que coisa é essa? Que negócio é esse? É que nem os projetos anteriores aqui, tem que ter processo simplificado para quê? Se tem profissional para ser chamado e se tem um profissional que passou no concurso para ser chamado, aí acontece uma questão dessa, processo simplificado. Eu falei, se eu não souber esclarecimento cabível sobre essa questão, né, compartilhamos com os novos vereadores, porque eu achei um absurdo isso aí. Porque tem pessoas esperando na vaga lá que passou no concurso mais uma vez. Agora vamos ajeitar aqui para fazer um processo simplificado. Eu falei assim, eu como vereador, pelo menos a justificativa, a gente tem que pedir para o departamento, porque eu acho um absurdo isso aí. Aí é um desrespeito mesmo. A pessoa foi lá, pagou a inscrição dele, fez o concurso, passou na prova, né? Teve prova de títulos também, eu acredito. E agora vem aqui o processo simplificado aqui, sendo que vários foram mandados embora do processo simplificado seletivo. Então, tem algumas pessoas que são mais especiais do que os outros. Então, as pessoas que passaram no concurso, esse para a administração não está servindo. Pelo amor de Deus, então não fizesse concurso, então, deixasse o processo seletivo do jeito que estava. Então, nós queremos explicação sobre essa questão aqui, que estou achando uma questão bastante obscura, né, da parte, né, nessa questão aí desse processo seletivo aí. Não está muito bem explicado, não desceu muito goela abaixo não. Se nós temos um profissional que passou lá no concurso, o porquê o teste seletivo simplificado. Então, aguardamos aí, né, a explicação desse processo seletivo simplificado. Obrigado, presidente. Olá, Gudila Oliveira. Peço palavra, senhor presidente. Olá, vereador Alessandro. A respeito do requerimento 13, foi lançado um edital no dia 1º de agosto. Esse edital, ele diz o seguinte: processo seletivo simplificado interno. Por isso que vocês não vão encontrar publicado no Diário Oficial, não vai achar interno da Secretaria de Educação. Dizendo o seguinte: ele tem as regras do edital, ele tem a Secretaria de Educação como responsável por todo o processo. O processo é destinado a uma vaga de professor pedagogo na Escola Municipal Neira de Assis Brasileiro. A referida carga horária de 40 horas semanais. Serão obedecidos os critérios de avaliação, os pesos de pontuação descritos nesse edital e a classificação será organizada em ordens decrescentes. Tá. Requisito. São requisitos mínimos para participar do processo seletivo: ser professor efetivo da rede municipal de ensino, ter formação superior no curso de pedagogia, ter especificação em gestão escolar. Tá, tudo bem. Daí tem os impedimentos, não pode ser, se for professor não efetivo, não pode participar, etc e tal. Então nós ficamos em dúvida com isso, porque a hora que eu entro lá no resultado do concurso, eu tenho 14 pedagogos que passaram no concurso. E por que vai fazer um processo seletivo, né? É essa que é a nossa indagação. Nós queremos saber o porquê para a gente ver qual as medidas que são cabíveis nessa situação. Vereador Alessandro, se me cede só uma parte. O nome da primeira pessoa, você pode falar ou não? Da que passou? Está aguardando. Que está em primeiro lugar? Em primeiro lugar? Chama Priscila. Obrigado. Mas eu não sei se já foi chamado, se não foi, o que foi. E a gente só quer saber o porquê que foi feito esse processo, se tem, né, os cargos aqui. Então, para ver qual é esse critério, se
se deve ser legal, deve poder, porque senão eles não iam fazer. Mas a gente quer saber baseado em quê e por quê que não contrato pelo concurso, sendo que esse concurso foi realizado todo certinho, né? Tudo direitinho que era para ser. Então a gente começa a questionar a questão do concurso. Talvez não precisava ter concurso, né? Podia ter sido feito. Vereadora, às vezes o governo federal ele lança alguns projetos e que dentro desses projetos, para poder funcionar, às vezes precisa de alguns critérios. Pode ser isso, eu também não sabia disso aí, tá? Mas às vezes pode ser isso sim, eles exigem alguns critérios para que possa funcionar determinados programas. Eu sei que o governo lançou vários agora, questão de alfabetização também, né? De repente pode ser isso, não sei também, mas também fiquei curiosa. Sim, pode ser, porque a gente gostaria só, né, de uma explicação. Por isso nós trouxemos essa casa de leis. Poderia ter ido na secretaria, mas eu acho que é importante todos os vereadores saberem, que daí com isso, com a resposta, todo mundo vai entender o que é que realmente está acontecendo. Obrigada, senhor presidente, pela palavra cedida. Coloco o requerimento 13/2023 em uma única votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 13/2023. Senhor presidente, como eu tinha falado, o senhor, essa autorização desse caso. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Para aparelhar assuntos pessoais, a palavra fica livre. Vereador José. Bom, então eu só quero ter nessa terceira parte, como sempre, né, vereador Guinaldo, sabe que tivemos um retorno da nossa chuva, graças a Deus, e ainda a gente conta aí com a nossa pedra em todo de pino, né? Toda terça-feira a gente vai cobrar, então eu quero que a mensagem aí, né, vereadora Leila, que também está lutando por essa causa aí, que vai apoiar a gente. Não sei a situação que está ali na Estrada Castanha, agora acredito que vai parar um pouquinho aí devido à chuva, mas acredito que o secretário está na sua demanda ali para terminar o quanto antes, né? E até na sessão passada, que o executivo esteve nessa casa, eu particularmente já fiz a cobrança novamente, ele disse que vai fazer sim, terminando ali a Estrada Castanha e se encaminha para a Estrada de Topo de Pinho, que precisa ser feito. E eu gostaria também, só nessa parte livre, eu tive hoje a oportunidade de acompanhar um relato de uma cidade modelo, né, que às vezes Sabaldi acompanha, que é a nossa cidade vizinha de Arapongas, onde dependemos de várias situações, né, da cidade, que apoia muito Sabaldi, do senhor prefeito Sérgio Onofre, e da parte que ele me trouxe aí, vendo a sua palavra, nessa questão da CNM, das Confederações Nacionais do município, que eu acredito que o senhor prefeito tem com certeza ter participado, porque isso é um convite, né, de convocação executiva, e essas preocupações das nossas regiões sobre a questão de custo, que já está sendo um alerta muito grande na questão das nossas arrecadações, agora para o futuro, e também na questão tributária. E esse, vamos dizer, acontecimento que teve ali hoje, que comentou bastante, gostei muito da propositura dele, vereadores e vereadora, porque ele, não defendendo nem base nem oposição, porque na verdade tem 13 vereadores da base e 2 vereadores da oposição. E eu fiquei pensando que ele indagou todos os vereadores desse projeto aprovado em 33 segundos na Câmara de Arapongas, num acréscimo de 2 vereadores a mais na sessão. E ele, como prefeito, né, ele chamou a rede social e colocou isso aí na mídia, porque se tratava de um projeto que aonde dava a imagem que poderia até ser do prefeito. E ele foi contra a propositura em uma reunião na última segunda-feira, que ele até lembrei aqui do prefeito Moisés, que às vezes é bom fazer a reunião com a câmera, né, para a gente ver como que a situação que está, o que está acontecendo, a nossa projeção, o nosso futuro, e ele sempre faz uma reunião com a Câmara de Arapongas toda segunda-feira, para tratar sobre isso, e ele disse à Câmara, de base e oposição, que era um absurdo o que estava acontecendo com a Casa de Lei de Arapongas nessa propositura. Então, averiguando hoje o projeto da maneira que está o 034, na questão de custo do que pode vir a acontecer, a gente não se pode tratar indiferente. A gente precisa ter o nosso cofre também com base, final de ano a gente sabe que o custo de salário aumenta, a nossa propositura de salários de cargos aqui, nós fizemos a nossa parte sim, aprovamos o projeto de aumento de salário para os servidores merecedores,
temos mais servidores para ser contemplado, né? E talvez as consequências próximas, claro, a gente quer que a nossa arrecadação sempre aumente, nosso fluxo, nossas correntes de arrecadação não venha defasar, mas se assegurar e fazer planejamento, que é uma palavra que sempre a vereadora usou, né, nessa Casa de Leis, até do passado, eu me lembro que Vossa Excelência comentou na falta de planejamento, na questão da fila de espera de nossas crianças. Quando Vossa Excelência dava aula, a gente já sabia da projeção de nascimento de crianças que precisava sair da fila de espera, mas infelizmente o gestor foi deixando, até que se deu um caos, né, que sobrecarregou a Casa de Leis e até enfim teve que, de uma certa forma, de várias denúncias no Tribunal de Contas, nós acertarmos isso daí. Então eu gostei da atitude do prefeito, que ele não agiu entre base e situação, ele colocou o seu caráter de voto ali, que achou um absurdo isso daí, que ele deveria levar isso daí para o público e pedir para a sociedade, né, se os munícipes eram a favor de aumentar 2 vereadores na Casa de Leis, que foi aumentado na Câmara de Arapongas. Então a gente também, né, vereador, temos que se preocupar com isso, com a nossa arrecadação, com os cargos, o que estamos deliberando, né, o que está acontecendo com o cofre público, aonde está sendo investido. Esse é o nosso papel. Então eu deixei essa terceira parte aí para comentar com vocês, né, sobre essa cobrança do toque de pinho e sobre essa reunião que os prefeitos tiveram também, que o prefeito Moisés deve estar sabendo qual atitude, qual linha que o executivo vai ter que tomar. Isso é uma ordem. Até a questão de se vocês entrarem no Fundeb hoje, já foi também reduzido a carga do repasse. Então é hora da gente começar a se preocupar assim para os próximos anos, né? Não somente pensar hoje no gestor que temos, mas também procurar ter uma sabalde sempre melhor também na próxima carreira política, né, do que vai estar acontecendo. Quem trabalha hoje é plantando a semente para quem vai vir depois. E eu homenageio aí no meu parecer no 34 sobre essa projeção. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. Nome de uma livre. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra é do Aguinaldo. Eu peço a permissão do senhor presidente se eu posso me retirar, que nem eu tinha comentado nessa sessão. Permitido. Obrigado, senhor presidente. Desculpa os demais Palavra vereadores. de Boa uma noite. livre. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra é vereadora Kiliane. Boa noite a todos. Peço a palavra aqui na terceira parte para dizer que a respeito do projeto 34 foi uma demanda muito grande essa semana passada, em cima desse projeto. Quero agradecer ao presidente da nossa comissão, o José, a relatora também, José, me procurou por vários dias, né, a gente discutindo, conversando, né, a respeito do assunto, as meninas lá da Câmara também, né, doutor André, todos nos atendendo, para nos ajudar na melhor decisão em relação a esse projeto. Eu confesso a vocês que eu também pretendo, né, não ter mais que votar criação de cargos, eu também sou contra da criação de cargos, tá? Em relação ao que foi dito a respeito da enfermagem, eu pedi a palavra, né, na parte do vereador, para dizer que eu não vejo nenhuma relação com o que está acontecendo com a enfermagem com esse projeto. Tá? Então, são situações diversas, tá? Inclusive a enfermagem já está se organizando, né, para buscar o seu direito. Eu estou junto com a enfermagem, porém, mesmo sendo enfermeira, estando dentro dessa Casa de Leis, eu tenho que ter uma visão geral e global daquilo que a gente está fazendo no município. Então, votamos a 720, né? Lá na 720 a gente vê que realmente tinha já se criado essa secretaria, né? E ela apenas estava necessitando de ser regulamentada, diferente da Procuradoria, que já se regularizou e se regulamentou dentro do 720. E a Coordenadoria tinha ficado sem regulamentação. Porém, né, durante as nossas discussões, o presidente da nossa comissão trouxe uma cascata de leis que fala da Controladoria. E a nossa Controladoria não era organizada dentro do nosso município. Então, esquecendo toda a parte política, né, a gente veio, conversei com uma técnica aqui da prefeitura, da minha inteira confiança, tá?
falei com ela, conversamos, discutimos esse projeto e eu espero que a gente dê mais esse voto de confiança para o prefeito Moisés, para ele organizar essa secretaria tão importante dentro do município, assim como ela existe já em outros municípios, Pitangueiras, Arapongas, inclusive a coordenadoria daqui, a controladoria daqui foi embasada na controladoria de Arapongas, enxugado o máximo o número de cargos, até pelo tamanho do nosso município, né? Então, realmente, eu vi a necessidade de se organizar essa parte dentro da gestão do município. Então, assim, espero ter contribuído com o prefeito Moisés, que ele faça bom uso agora, né, desse voto de confiança nosso e faça um bom trabalho e que a gente possa, lá na frente, se sentir aliviado de mais uma vez ter dado esse voto de confiança para ele. Mas concordo com o vereador André, concordo com a vereadora Alessandra e concordo com o vereador José, principalmente no sentido que a gente tem que ver como que está as finanças do município, a gente tem que saber o que está acontecendo, o que está sendo feito com esse dinheiro, se está sendo bem aplicado, se não está, se tem como fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu também não quero ser incoerente, porque eu votei o 720, eu votei por essa secretaria porque na época eu imaginei que ela fosse de extrema importância para o município, então agora não vou deixar de votar a regulamentação dela. Já que a gente vem aí há todos esses anos com um controlador trabalhando irregularmente, inclusive de outros mandatos, mesmo com um monte de lei, uma cascata de lei, o assunto ainda não tinha sido feito, né, a contento. Então, assim, espero que dê tudo certo, né. A respeito do projeto 38, eu não tinha pensado em algumas coisas que daí, vendo a fala dos vereadores aqui, concordo com eles também em partes, tá? Entendo também que um salário de R$ 2.800 para um profissional engenheiro, agrônomo, né, não menosprezando, como a gente ouviu a falar do vereador, as outras pessoas que trabalham lá nos serviços gerais, que trabalham, né, em outras funções que ganham menos, a gente entende que a qualificação no nível superior para ganhar um salário de R$ 2.800, né, pessoa que fez uma faculdade, né, investiu um dinheiro para estar ali, né, naquela profissão, um salário de R$ 1.800, 2.800, desculpa, obrigada, é um salário que seria muito difícil nós mantermos esse profissional dentro do município. Talvez a pessoa recém-formada, ela vem, só que ela não permanece, porque é um salário que realmente, eu acredito que o município errou na hora de fazer esse edital. Não tiveram eficiência, não fizeram o estudo adequado, assim como não fez o estudo adequado quando foi querer dar aquela vez aumento de salário para algumas categorias, que a gente viu que não foi feito um estudo efetivo. Então eu acredito que foi o mesmo que tem acontecido nesse concurso público em relação ao cargo de engenheiro agrônomo. Então eu espero que mais uma vez, né, a gente tenha sido favorável, esses projetos provavelmente vão passar, ainda foram primeira votação, mas que o prefeito faça bom uso desse voto de confiança que a Câmara dá para ele hoje. Essas são minhas palavras, muito obrigada. Senhor presidente, deixa eu me dar um segundo. Sim, já que José. o vereador pediu a saída, eu peço desculpa para vocês. Obrigado, senhor presidente. Eu só vou dividir com vocês, até então, quando o senhor deu início à sessão, a funcionária Mara me chamou até ali dentro para me dar a notícia que, tive algumas críticas aí, tive um impasse com ela uns meses atrás, a emenda, né, do Luiz Michimori de R$400 mil da PA, junto com 226 mil da Luísa Canziani. 450 mil, isso, obrigado, vereadora. E ela já me mostrou ali que foi avaliado e o recurso está em linha de crédito aí para o município. Né? Graças a Deus, foi uma luta, até na época aí a gente pede desculpa, que a gente fica naquela euforia da gente não perder emenda, acaba ficando um pouco bravo aí também, mas graças a Deus ela fez a parte dela, depois com tudo isso o executivo dividiu ali, ela ficou mais focada nessa área, era isso que tinha que acontecer, e contratou ali uma outra secretária para fazer a parte dela, porque a carga dela era difícil controlar tudo isso. Mas eu agradeci ela também, então nós temos aí R$ 626.900 para ser contemplado essa PA aí para o município de Sabaldi. Obrigado, senhor presidente, por mais esse momento. Peço para a última vez, com a palavra, vereador André. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Estar aqui, essa reunião, estar junto com todos aqui, discutindo ideias.
e pedir para os novos vereadores que tem segunda votação ainda, gente. Tem uma semana, daria para a gente rever algumas coisas ainda. Até para emendar esse projeto aí daria. Porque é um absurdo essa questão dos dois projetos, né? A vereadora falou que não tem relação, mas foi só uma explicação que eu quis dizer. Não é uma relação com a saúde. Eu falo assim, na questão de você criar, porque nós estamos dando o cheque para o prefeito, ele está criando esses cargos. Não tá? Esses cargos vão ficar criados. Como eles explicaram aqui que ele não vai contratar, mas vai ficar criado. Então ele pode contratar a qualquer momento, o secretário, aqueles diretores que estão lá. Então, pelo valor que vai ser feito lá, pelo o próprio impacto financeiro, como que a gente vai, né? Eu penso como vereador, a gente vai permitir uma questão dessa, sendo que tem ineficiência em outras áreas tão importantes que tem que ser estruturada. Eu falei mais ou menos dessa forma. Não que, né? Agora a questão do funcionário ali do controle interno, a questão dele era simples, né? Era só regulamentar. Ele não é uma pessoa política, a gente sabe que ele é uma pessoa que quer resolver a questão. Eu já conversei muito com ele, até inclusive foi uma briga tremenda dele para ele conseguir todos esses números de câmera, gente, do município. Foi uma briga dele, desse servidor. Então eu agradeço, até quero agradecer ele aqui, elogiar ele como funcionário, porque ele estava batendo para colocar as câmeras na garagem, naquela questão que estava tendo aqueles roubos, aqueles furtos, continuamente, logo no comecinho da gestão lá, que não estava, né, estava complicada aquela situação, e ele bateu firme em cima disso aí, para conseguir colocar aquelas câmeras. Ele é um ótimo servidor, né, é uma pessoa que rende sim elogios da pessoa dele, não é político de forma nenhuma, enfrenta até alguma situação, talvez política aqui, para dar uma estrutura melhor para o município, pela conversa que a gente já tivemos aí alguns dias atrás. É uma pessoa ótima, mas a questão de criação de cargo não tem como dar esse cheque em branco, porque a gente sabendo que político é político, né? Inserir parte, sim, tanto que comprova a questão que o senhor está dizendo de criação de cargos, que hoje a gente vê no município servidor que passou, né, que continua a dança das cadeiras ainda nessa gestão, está quase acabando o mandato e continua ainda a dança das cadeiras. Servidor esteve na saúde, não permaneceu, esteve diante da prefeitura, que também não permaneceu, e agora parece que vai ser lotado em outra secretaria novamente, então continua a dança das cadeiras. Então isso é uma tendência mesmo da gestão. Obrigada por você dito. Pois é, vereador, e na verdade eu até ouvi outras pessoas já estão brigando por causa do cargo aí. Então, como que eu iria votar essa questão para depois, né, jogar o dinheiro do povo fora? Não tem como. Eu gostaria que os vereadores analisassem ainda melhor. Dá para reprovar esse projeto de segunda votação ainda, porque foi a primeira votação. Daria para reprovar esse projeto, porque eu acho um absurdo tirar dinheiro da população. Tem tantas áreas mais importantes para ser investido esse dinheiro, daí sim seria investido, né? Não seria jogado fora. Aí, essa questão da diminuição da carga horária também é outra questão que o executivo faz da forma que ele quer, depois a Câmara vai ser o Papai Noel, né? Não, vamos baixar a carga horária aí, vamos chamar aí para o cara ganhar tranquilo. O senhor me permite, vereador? Sim, vereador. Nós temos funcionário aqui que fez concurso para 36 horas, trabalha 40 horas há mais de 15 anos, tenta regularizar a situação e não consegue. Pois é, vereador. Obrigada. É o motivo de eu ser contra mais uma vez. E o cara nem entrou, já está baixando a carga horária dele. Isso que é o problema, isso que é a questão. Então é por isso o motivo, né? A ideia é minha. Hoje eu saio com a consciência limpa mais uma vez, porque eu estou fazendo o possível para mim fazer uma representação dessas pessoas que confiaram o voto em mim, para mim trabalhar nessa linha, né? Que foi a linha que eu preguei lá atrás. Então, só essa minha palavra. Obrigado, senhor presidente. Olá, continua livre. Sinceramente, bem claro, é que você falou do Júnior. Nunca não conheci o Júnior. Pela primeira vez, eu cheguei nessa prefeitura e pedi ensinamento para o Júnior em questão de escritório. Eu já senti nele uma pessoa comprometida com o seu trabalho. Tá? Tem muitos funcionários, não vou citar nome, mas muito antigo aqui dentro, que não até hoje não acordou que ele tem que trabalhar. E o Júnior veio para cá e mostrou o trabalho e ele mostra. Você chega aí,
ele te dá toda a dedicação. Quando começou essas notas eletrônicas, foi uma dificuldade muito grande para a gente instalar em todos os escritórios. Você vinha aí, teve um dia que eu fiquei da parte das 8 horas até o meio-dia com o Júnior, ele dedicando para mim. Então eu acho que ele merece essa responsabilidade que ele tem. Tá? Conheço o pai dele, uma pessoa de caráter, né? Um juiz, e acredito que ele foi criado dessa forma. Então, acho que o senhor Moisés, prefeito, está de parabéns de trazer o Júnior aqui, um excelente funcionário. Por isso que eu votei a favor desse projeto. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão, convocando a todos para a sessão ordinária no dia 15 de 8 de 2023, em horário regimental. Em nome de Deus, declaro encerrado.